Bom dia a todos os irmãos aqui presentes, bom dia aos irmãos que nos acompanham nos principais meios de comunicação. Eu me chamo Cláudia Regina, sou mãe de 2 rapazes e hoje estou aqui para dar um testemunho e vou ser bem sucinta. Em 2019, meus filhos foram estudar em Teresina. Eu e meu esposo ficamos em Coroatá. Depois de alugarmos o apartamento, passou-se 2 semanas, a gente voltou lá. Eu senti aquela vontade no coração numa tarde de sábado. Eu chamei, eu disse, Cleidson, vamos visitar os meninos, eu estou sentindo vontade de ver meus filhos. E fomos. Chegando lá, o meu filho mais novo, ele veio nos receber lá embaixo, com um olhar tão penoso, e ele me deu um abraço mais penoso ainda. E ele disse, mãe, eu te amo. E eu disse, filho, eu te amo mais ainda. E ali nós subimos, colocamos as coisas no apartamento, e quando deu a noite, a gente saiu para jantar. E no caminho, no percurso até o local onde nós escolhemos para jantar, ele começou a chorar desesperadamente. Eu fui no banco de trás com ele, ele começou a chorar desesperadamente, dizendo que ele era o Salvador do mundo, que ele era Jesus, e que ele ia salvar o mundo, que as pessoas eram maldosas. O meu esposo imediatamente começou a retrucar e dizer, menino, cala tua boca, para de falar besteira. E eu pedi, Cleidson, deixa meu filho, por favor, vamos ouvi-lo. E ele começou a falar, e ele falando muito sobre Deus, sobre Jesus, sendo que a barba dele estava grande, quando eu cheguei lá, o cabelo grande. E eu comecei em oração ali, dentro do carro, a clamar pela misericórdia de Cristo. Porque para uma mãe não é fácil ver um filho naquela situação. E eu chorei por dentro, desesperadamente, só que eu precisava dar força para ele. Eu não precisava que ele visse as minhas lágrimas. Eu só precisava que o Senhor ouvisse o meu clamor naquele momento. E eu clamei a Deus com toda a força da minha alma, pedindo a Ele que me desse sabedoria para me saber lidar com aquele momento. Fomos jantar e ele todo o tempo chorando. Jantamos, voltamos para casa e esse menino não dormiu. Foram mais de 20 banhos naquela noite. Ele se sentia sujo, ele se sentia imundo. E eu sem saber isso em oração. Eu lembrei que eu tinha um contato de uma psicóloga. E eu entrei em contato com ela. Eu pedi, antes de entrar em contato com ela, eu pedi a Deus, Senhor, toca no coração dessa mulher. Porque um sábado à noite, onde que ela iria me atender? E imediatamente ela me atendeu. E ela disse, Cláudia, amanhã é domingo, eu vou à igreja. Quando eu sair da igreja, vou te mandar a localização do meu consultório, você leva seu filho. E eu levei o meu filho. Chegando lá, ela fez anamnese comigo primeiro, né? Anamnese, para quem não sabe, ela foi saber sobre a vida do meu filho, né? Primeiro, aí depois ela entrou, conversou com ele. Aí ela me chamou novamente e disse, mãe, o teu filho precisa de ajuda imediatamente de um psiquiatra. O teu filho está em surto. E eu me desesperei, mas eu precisava me manter firme. Não chorei. Só ali do lado dele, me mantendo em oração com o meu Deus. Então, eu disse, Senhor, o que é que eu vou fazer? Era um domingo. Aí, já atrás de um psiquiatra, já é bem mais difícil. Mas eu clamei a Deus e fiquei. O meu esposo teve que voltar, porque na segunda ele tinha um compromisso em nossa cidade. Então, eu fiquei com meus 2 filhos. O mais velho ficou a noite toda comigo lá. Nós escondemos facas. Nós não podíamos conversar um com o outro, que ele dizia que nós estávamos falando dele, que a gente era ruim e tal. E eu em oração, todo o tempo com ele. Nós não pregamos os olhos nessa noite. E no dia seguinte, na segunda-feira, eu fui imediatamente procurar um psiquiatra, né? Onde justamente a psicóloga havia me encomendado, né? Então eu fui. Chegando lá, a psiquiatra não atendia menor de idade. Fiquei mais desesperada, mas eu persisti em oração. Fomos à segunda psiquiatra. Chegando lá, o psiquiatra só aceitava o dinheiro da consulta em espécie. E eu só estava com cartão. Para mim foi mais difícil ainda. Então eu saí em busca de um caixa eletrônico, em oração, e ele em desespero, o meu filho. Só eu e ele ali, andando de Uber para cima e para baixo.
E eu em oração, segurando nos braços dele como segura no braço de uma criança. E então, eu passando em uma multidão, em frente ao Disseu Arco Verde, um prédio grande que tem lá em Teresina, uma senhora peitou no meu ombro. Ela disse: o que procura, mãe? Aí eu, desesperada: estou procurando consulta. Aí ela disse assim: pois eu tenho. Para que é? Para qual é a especialidade? Eu de psiquiatra. Ela disse: pois eu tenho. Eu digo: nossa, Senhor, como tu é bom. Eu barrei nela. Eu disse: pois onde que é? Ela disse assim: tem o doutor Antônio Luiz. E aí ela me conduziu a esse médico. Meu filho já foi. Chegando lá, tinha muita gente. Meu filho estava impaciente, mas eu todo o tempo em oração. Meu coração sangrando de dor, mas eu persistindo na minha oração com o meu Deus. E aí, quando nós adentramos por volta de umas 11 horas no consultório, eu me deparei, para vocês verem como Deus, Ele nos honra. Ele me livrou do primeiro psiquiatra, do segundo, e Ele me colocou em um psiquiatra que ele era devoto de São Francisco. Eu entrei na sala dele, só o que tinha era a imagem de São Francisco. E o meu filho, para a honra e glória de Deus, ele é afilhado de São Francisco. Então aquilo para mim foi assim, na hora que eu entrei no consultório dele, que eu olhei aquelas imagens, vi, aí ele perguntou o que aconteceu, eu contei toda a história, aí ele disse: mãe, tu acredita em Deus? Eu digo: sim, por isso que eu estou aqui. Ele disse: pois o teu filho vai ser curado, pode acreditar. E aí eu fiz um voto a Deus. Eu falei a Deus: Senhor, se tu curar o meu filho, ao domingo, na matriz, eu darei meu testemunho. E também, não só foi pela graça alcançada, mas também naquele momento eu também agradeci muito a Deus por eu ter estabilidade para poder pagar uma consulta para o meu filho. Porque nós sabemos que o sistema do SUS é bem precário. E então eu clamei muito a Deus e agradeci, louvei ao Senhor. Obrigada, meu Deus, por me dar a oportunidade de eu poder pagar uma consulta para o meu filho. Quantas mães estão desesperadas nesse momento, Senhor, e não podem levar seu filho ao médico particular. E o Senhor me deu, então eu pedi a Ele que, se essa graça fosse alcançada, eu viria dar testemunho na matriz, a um domingo, com a minha família toda reunida. Deus, Ele não quis que meu esposo estivesse aqui hoje, mas onde ele estiver, Ele está ouvindo, porque nesse dia ele foi um grande homem para nós, para mim e para os meus filhos. E eu também disse mais ao Senhor: Senhor, se tu me deste essa graça, além de eu dar meu testemunho, eu vou escolher 2 pessoas bem carentes durante um ano, onde eu possa bancar a medicação dessas pessoas. E hoje estou aqui, para a honra e glória do meu Deus, dando o meu testemunho de fé. E quero dizer a vocês também, como mãe, como professora, quero dizer a vocês, ansiedade não é falta de Deus. Desculpa a palavra, não é frescura, não é piti. É uma doença, sim, da alma. E nós estamos vendo todos os dias os nossos jovens se mutilando. Muitas vezes a mãe acha que é frescura, mas não é. Então busquem, procurem ajuda. O meu muito obrigada, um bom dia a todos.